Graça e paz a todos. Mais uma vez eu quero fazer um pequeno comentário e estar enviando para os irmãos, que é sobre os atributos de Deus. Ontem eu falei sobre a unidade e hoje eu vou falar sobre a eternidade de Deus. Mas antes de ler esse texto, eu quero aqui ler um texto bíblico que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Ok? Vamos aqui à leitura. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como até o dia da eternidade. Vamos estar diante de um Deus eterno, Mas por que Pedro estava falando isso? Falou, alertando o povo aqui, que eles tinham que crescer na graça e no conhecimento. Graça é espiritualidade, é santidade, separação. Conhecimento dos atributos morais de Deus, E eu quero ler o versículo posterior a esse. Por que Pedro falou para o povo crescer no conhecimento de Deus e na graça, na santidade? Vamos lá, no versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatado e decaias da vossa firmeza. Olha só por quê. O apóstolo Pedro estava falando isso, mandou o povo crescer no conhecimento, porque já tinha homem pervertido, que estava tentando enganar o povo, perverter o santo caminho de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não é diferente dos nossos dias, Não é diferente, porque a maioria das lideranças, dos pastores, eles não querem que a sua igreja cresça saudável, que pense, que traga reflexão. Eles não querem isso. Eles querem um povo para poder dominar esse povo. E o intuito dessa minha mensagem, de passar esse pequeno estudo, falando sobre o atributo de Deus, é para abrir a mente do povo, é para contribuir de alguma maneira com a obra do Senhor, trazendo entendimento, luz, ao entendimento de alguns irmãos, E não querendo ser o bambambam e tal, não. É minha missão, até como ministro da palavra, Porque todo pastor, ele é um professor, um formador de opinião. Ele é um mestre, correto? Então, é o meu dever, sim, ensinar. Haja vista que dentro desses sistemas aí não tem esse ensino, essa orientação ao povo conhecer o seu Deus, e os seus atributos, ok? Vamos aqui a esse pequeno estudo aqui falando sobre a eternidade de Deus. Eternidade é outro atributo de Deus. John Wesley declarou: aprendemos que Deus é eterno, cujas saídas são desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, verso 2. E continuarão por toda a eternidade. Como ele sempre foi assim, sempre será. Como ele não teve princípio, jamais terá fim. Muitos estudiosos admitem que isto fica claro em seu nome próprio, Jeová, que o apóstolo João traduz como aquele que é e que era e que há de vir, ou sempre será. Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Além disso, podemos observar essa doutrina ensinada nas seguintes passagens bíblicas. Eu vivo para sempre. Deuteronômio, capítulo 32, verso 40. Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Jó 36, verso 26. Antes que os montes nascessem,
ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Tu és desde a eternidade. Salmo 93, verso 2. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Salmo 102, verso 12 ao 27. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Isaías 57, verso 15. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Hebreu 1:12. Os textos bíblicos citados comprovam suficientemente a eternidade de Deus. Ao contemplarmos este assunto, ficamos abismados com a sua imensidade, tudo ao redor de nós. Tudo quanto vemos teve uma origem, a terra, o mar, os montes e os próprios anjos. Foram criados dentro do tempo. Porém, acerca de Deus, só podemos dizer que ele sempre existiu. A imaginação pode retroceder até os mais longínquo período do passado e jamais encontrará um tempo em que Deus não haja existido. Pode voar em suas asas e com a velocidade do pensamento até milhões de anos à frente e jamais encontrará um tempo em que Deus deixará de existir. Ele é eterno. A voz da razão claramente corrobora a revelação sobre este assunto, porque se Deus não tivesse existido desde a eternidade, seria impossível a nossa existência originar-se em qualquer tempo. Não existiria causa eficiente e um efeito sem causa é um absurdo filosófico, um absurdo filosófico. Se algo existe agora, alguma coisa deve ter sido eterna. Se estamos certos da existência das coisas presentes, portanto, a razão irresistivelmente conclui que Deus é eterno. Fico por aqui, né? Para mim é um privilégio muito grande, né? Falar sobre esses atributos de um Deus tão puro, tão santo. E eu falo com temor e tremor no meu coração, não querendo me exibir, não querendo ser melhor que ninguém, né? Eu me acho o menor da casa. Tô lá no anonimato. Não busco fama, não busco aplausos, não busco tapa nas costas, nada. O que eu quero é somente agradar aquele que me chamou, me separou e me deu vocações e me vocacionou a esse chamado, ok? Que Deus abençoe a todos. Forte abraço e até a próxima, tá? A próxima eu vou vir falando sobre a espiritualidade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz.